Olá, gente. Eu gosto muito de refletir nas coisas. Eu gosto de pensar e raciocinar e analisar. E tudo isso eu faço principiado na palavra, para eu ter a compreensão da verdade, para que minha mente seja esclarecida com a luz de Deus, que é a palavra. E diante dessa prudência minha, de examinar, analisar, observar as coisas dentro dos princípios da palavra, tudo aquilo que me falam, tudo aquilo que me colocam como princípio de Deus, como verdade, tudo aquilo que impõe e determina quem é de Deus, eu não recebo de imediato. Eu faço o que Jesus disse. Vou examinar a palavra de Deus, para que eu não venha errar, não conhecendo a Deus, a forma, os princípios, a determinação dele. Para eu conhecer isso, eu tenho que examinar a palavra, porque a palavra de Deus é luz para iluminar os meus caminhos e lâmpada para guiar. E eu quero convidar você a refletir comigo aqui. Diante dessa observação, eu estava analisando uma frase de uma pessoa que entrou no meu Face comentando, e até dentro de um comentário positivo, né? Porque eu não tenho aqui bajulação com ninguém, porque comentário é positivo ou negativo. Eu falo a verdade a qualquer um. Meu compromisso é falar a verdade. Não é bajular. Não é agradar ninguém que me agrada. Não é deixar de constranger alguém com a verdade porque me agrada. Está entendendo? O meu compromisso é com a palavra. O meu compromisso é levar à luz o esclarecimento. Se eu quero conduzir as pessoas a Deus, eu tenho que levar a verdade de Deus para as pessoas. Se eu quero proporcionar o conhecimento das pessoas para as pessoas da salvação, eu tenho que pregar a verdade do Evangelho, que é o único meio por onde as pessoas terão conhecimento da salvação para uma vida com Deus verdadeiramente. Então eu tenho que me compromissar, não é com nenhuma instituição, com nenhum líder, com nenhum conjunto de religião. Eu tenho que estar compromissado com Deus, não através desses veículos, mas através da palavra. Da palavra. E diante desse comentário dessa pessoa no meu Face, até o vídeo mais recente que eu publiquei agora, essa pessoa ela gostou do meu trabalho de instrução, comentou positiva a instrução que eu levei, falando sobre a fé, sobre o que é confiar em Deus, adorar a Deus. E essa pessoa ela botou um comentário positivo. Mas eu quero pegar uma frase do comentário dela para trazer um esclarecimento aqui. Essa pessoa disse assim: eu sou cristã católica. Aí elogiou o trabalho e tudo. Mas eu quero trabalhar essa frase dessa pessoa. Ela disse assim: eu sou cristã católica. Bem, eu quero fazer uma observação nesta frase, que muita gente também se expressa dessa forma. Outros dizem: eu sou cristão evangélico. Eu sou cristão dos mormons. Eu sou cristão, mas sou espírita. E por aí vai. Está entendendo? E eu quero fazer uma observação nessa frase. Quando essa pessoa, no comentário, colocou essa frase, a minha
observação nessa frase foi trabalhar o esclarecimento para levar a pessoa o conhecimento verdadeiro, para ela tomar uma posição. Quando ela disse, eu sou cristã católica, e aí me veio logo um trabalho de formação, um trabalho de esclarecimento, para levar para essa pessoa e para outros. E que queira Deus que ela esteja assistindo esse vídeo também, que ela veja esse vídeo. Porque você não pode, escuta uma coisa, deixa eu fazer uma correção aqui. Você não pode ser católica e nem cristã. Não pode. Por que não? Porque ou você é cristã ou você é católica. Você não pode ser evangélica e ser cristã. Ou você é evangélica ou você é cristã. Você não pode ser espírita e ser cristã. Ou você é espírita ou você é cristã. Por que, irmão Wellington? Me explique, por favor. O senhor agora está falando algo que me chamou a atenção. Eu quero entender. E o seu dever é esse. Como pregador, informar, explicar, esclarecer, com sabedoria, mostrando a palavra, principiado tudo que o senhor refuta, corrige, repreende, com o princípio da palavra. Use bem a palavra. Me explique, irmão Wellington. Vou explicar. Esse é o meu trabalho. Sabe por que você não pode ser católico, da religião católica, e cristão? Porque não tem comunhão. Não tem concordância. Não tem uma unidade da fé. Quando você diz, eu sou católico e cristão, sou católico, cristão católico, não encaixa. Ou você é cristão, ou você é católico. Porque o católico, o sistema católico romano, tem uma doutrina exclusiva do sistema católico romano, que vai de encontro à doutrina de Cristo. Se você diz que é cristão, para ser cristão, tem que ser seguidor de Cristo. Não é seguidor nem adepto de nenhuma religião, católica, evangélica, espírita. Está entendendo isso? Quando você diz que é cristão, você está se denominando seguidor de Cristo. Porque o termo cristão, ele se encontra na Bíblia apenas 3 vezes. O primeiro texto está em Atos 11:26, quando os apóstolos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Por quê? Porque pregavam a Cristo, anunciavam a fé em Cristo, viviam a firmeza de confiança em Cristo. Não era em religião. Por isso que eles foram chamados de cristão. A palavra cristão, ela deriva de Cristo, denotando o seguidor dele. Não é derivada de religião. Não, eu sou cristão evangélico, eu sou cristão católico, eu sou cristão espírita. Não dá certo. Na realidade, isso não é verdade. Porque o cristão, verdadeiramente, ele é discípulo de Cristo. Denota um seguidor de Cristo. Não adepto, nem seguidor, nem praticante de religião nenhuma. A palavra cristã, a primeira vez, está lá em Atos 11:26. Está lá em Atos 26, se não me engano, Atos 26:26. Quando Paulo vai fazer a defesa dele diante do rei Agripe. E Paulo vai dizer o testemunho dele, de Cristo, pregando Cristo, anunciando Cristo. O rei Agripe vai dizer, Paulo, tu queres me convencer a ser cristão, seguidor desse Cristo? Cristão é nesse sentido. Quando alguém diz, eu sou cristão, tem que ser no sentido de seguir a Cristo. Não é de uma religião que diz que é cristã. E a terceira vez que tem o nome cristão na Bíblia é em 1 Pedro 4:16. Que Pedro vai dizer, se vocês padecem como cristão, se alegre por isso.
Se vocês padecem porque são discípulos de Cristo, se alegrem com isso. Então, as únicas três menção do termo cristão na Bíblia, Atos 11, 26, Atos 26, 26 e 1 Pedro 4, 16. Então, é por isso que eu digo, não tem como. Eu peguei o comentário dessa pessoa no meu vídeo lá no Face, que ela disse, eu sou católica cristã, eu sou cristã católica. Não tem como, meu amigo. Ou você é cristão, ou é católico. Porque se você for católico, você tem que ser fiel à doutrina do sistema religioso católico romano. Se você for cristã, você tem que ser fiel ao Cristo, guardando e praticando a palavra dele. E agora, eu vou basear isso nas Escrituras. Jesus vai dizer assim, porque cristão não significa uma pessoa do bem, uma pessoa que faz caridade. Cristão, como eu disse aqui, denomina um discípulo, seguidor de Cristo. Não é uma pessoa que faz a caridade e o bem, não. Muita gente faz o bem, faz a caridade, ajuda ao próximo, age de bondade com o outro, e não é cristão, não é discípulo de Cristo. É discípulo de Buda, é discípulo de Charles Taze Russell, é discípulo de Joseph Smith, é discípulo do Papa, do Padre, é discípulo do pastor, é discípulo dos líderes religiosos dentro das suas religiões. Não é discípulo de Cristo. Está entendendo isso? Para você ser discípulo de Cristo, ser cristão verdadeiramente, você tem que estar dentro daquilo que Jesus disse. João 8,31. Se vocês guardarem as minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Aí sim, você é cristão. Se você guardar e praticar a doutrina, a palavra de Cristo, não de igreja evangélica, não de igreja católica, não de religião espírita, nem de budista, xiita, é a doutrina de Cristo. Para você ser cristão, não é você ser adepto de uma religião, é você ser convertido a Cristo. Jesus vai dizer, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não mandou ninguém ser cristão dentro de nenhuma igreja, religião. Você está entendendo isso? Então esse é o meu trabalho. É corrigir as pessoas no entendimento. Para que as pessoas aprendam a verdade. Conheçam a realidade de Deus. Não, mas eu sou cristão evangélico. Ou você é cristão, ou você é evangélico. Não é só católico, espírita. Todos os contextos das religiões vão de encontro à doutrina de Cristo. Então, logo, você não pode ser evangélico e ser cristão. Porque muitas práticas e doutrinas e ensinamentos e princípios e conceitos do sistema religioso evangélico não concordam com o de Cristo. Vai de encontro ao de Cristo. É contrário à doutrina de Cristo. Está entendendo? Não é ser de uma religião evangélica. É você crer no Evangelho. Crer em Cristo. O Evangelho não é uma regra de doutrina, de obrigação dentro de uma religião evangélica. O Evangelho é a informação de Deus para o homem encontrar esperança para ele em Cristo. E é a partir daí que você tem que crer no Evangelho e não ser evangélico, de religião evangélica, de igreja evangélica ou qualquer segmento religioso. Por quê? Porque hoje as maiores heresias que contrariam e deturpam a verdade do Evangelho de Cristo estão sendo formuladas dentro do sistema religioso evangélico. Paganismo, heresias, mentiras, falsificação da palavra, desviando o povo da palavra. Não é só dentro das outras religiões. A evangélica também é uma religião vã. Porque a verdade, o caminho e a vida não é uma igreja, não é uma religião, não é um grupo devoto a um sistema doutrinário. É um grupo que está firmado em Cristo para ser cristão. Não é um grupo de igreja. É um grupo que está em Cristo, na palavra de Cristo, na doutrina de Cristo. E Jesus disse isso. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós.
Jesus não disse que esse grupo dele é especial de nenhuma instituição religiosa. Nem evangélica, nem católica, nem espírita, nem budista, nem xiita, nem mormon, nem testemunha de Jeová. O lugar do cristão viver firmado com a fé em Deus é em Cristo. Para eu ser cristão, eu tenho que crer em Cristo e estar me conduzindo nos preceitos e princípios de verdade de Deus, na doutrina de Cristo. Está entendendo, irmão? Então é isso que eu quero levar para vocês. Então vocês reflitam no conceito, no entendimento que vocês têm de Deus. Tem muita gente que acredita que é de Deus, não porque eu sou de Deus, porque eu estou na religião católica, porque a verdadeira igreja de Deus, a primeira que Cristo deixou, a única, foi a católica. Isso é eles que dizem. Eles podem dizer o que quiserem, mas na verdade não procede. Se eu examinasse na Bíblia, dentro do que Jesus ensinou, se isso fosse verdade, eu estava dentro da igreja católica. Porque Jesus disse que ela é a verdadeira. Mas Jesus não disse que nenhuma igreja é verdadeira. Ele disse que nós temos que estar nele, que ele é a verdade. Não é igreja, nem religião. Está entendendo isso? Mas aí vem também os evangélicos, da religião evangélica. E eles entendem que são de Deus porque estão dentro da igreja evangélica, onde eles dizem que ali é a casa de Deus, onde eles dizem que ali é onde Deus faz o milagre, onde eles dizem que é ali onde o povo encontra Deus, onde eles dizem que ali é o lugar de adorar a Deus. Aí vem os evangélicos que dizem que são cristãos de Cristo e estão firmados na doutrina, no sistema religioso formulado pelos pastores do sistema religioso evangélico, que ensina tudo isso. Porém, se a religião evangélica fosse o lugar onde encontrar Deus, eu estaria lá. Passei um tempo, mas vai sair. No princípio da minha fé, eu pensei que eu tinha que viver para Cristo dentro de uma igreja evangélica. Mas quando eu vi o que vivia e ensinava lá, e comecei a ler a palavra, eu vi que estava contrário. E como eu sou seguidor de Cristo, não de igreja evangélica, eu me excluí do meio do sistema religioso evangélico e passei a me firmar e estar cada dia mais em Cristo e na palavra de Cristo, porque é o lugar que Deus quer que eu esteja. Não é dentro de igreja alguma. Porque eu sou cristão, seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, aonde eu vivo submisso, fiel, guardando e praticando a doutrina de Cristo. Não é de igreja evangélica, de pastor, de teólogo, de nenhum líder. Não é de nenhum sistema, de conjuntos de doutrina de nenhum sistema religioso. É dentro dos princípios da doutrina de Cristo que eu estou firmado. Então, muitos dizem que são de Deus porque é dessa igreja, daquela e daquela outra. Mas vem comigo aqui, pega a tua Bíblia, por favor, pegue a Bíblia para examinar os textos que eu estou dando dentro do contexto daquilo que eu estou falando. Porque alguém pode pegar a Bíblia, dar um texto e criar uma interpretação. Mas eu estou aqui pregando o texto, explicando dentro do contexto. Pega a tua Bíblia aí para tu ver o que é ser de Deus e quem é de Deus. Não é quem está dentro de igreja nenhuma. Seja ela qual for. De religião nenhuma. Seja ela qual for. Aprenda aí o que é ser de Deus, o que é ser povo de Deus. Jeremias capítulo 7. Vai lá para o versículo, leia do 22 ao 24. Deus vai repreender o povo dele. Era povo de Deus, o povo de Judá. Deus, através do profeta Jeremias, vai advertir o povo do engano que hoje muitos estão vivendo, achando que é de Deus por meio de uma instituição religiosa, por meio de dentro de um conjunto de regras de doutrina, por meio de rituais, de congregações, de sacrifícios, de movimentos de culto. E não é isso que torna uma pessoa ser de Deus. Aí Deus usa o profeta Jeremias, no capítulo 7, versículo 22 ao 24, leia, por favor. E o contexto está falando dentro disso que eu estou explicando. O povo deixaram o compromisso com Deus através da palavra. O povo agora passou a viver uma vida com Deus dentro dos rituais, dentro dos locais,
dentro das solenidades, vivendo a formalidade. Esqueceram de que a vida com Deus, que Deus nos chamou até com Ele, é guardando e praticando a palavra dEle. Não é vivendo a formalidade religiosa dentro de nenhuma religião. É na palavra. E Deus agora vai dizer ao povo de Judá, através do profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 22 ao 24. Não foi isso que eu pedi aos vossos pais quando eu vos tirei do Egito. O que eu pedi aos vossos pais não foi sacrifício nem holocausto. O que eu pedi aos vossos pais foi que eles dessem ouvido à minha palavra e tivessem o cuidado de fazer tudo o que eu tenho mandado na minha palavra, para que vão bem, para que assim eu seja o vosso Deus e vocês sejam o meu povo, quando vocês der ouvido à minha palavra e tiver o cuidado de andar em tudo que eu vos mando na minha palavra. Aprender o que é ser de Deus. Não é estar dentro de nenhum grupo religioso, vivendo em nenhum conjunto de regra, de doutrina, de proibição, de usos e costumes, de normas, de regras, de ordenança. Vida com Deus, ser de Deus, é quando a gente está na palavra dele. Tendo a prudência, o zelo, a obediência, a devoção, a fidelidade de andar na palavra dele. E se alguém traz alguma ideia, conceito, princípio, que não condiz com a palavra, é a nossa obrigação de rejeitar, de combater, de reprovar e se manter fiel à doutrina. Seja quem for o homem que pregue contrário à palavra. Nós temos que ser fiel à palavra. Se alguém vir ter convosco que não traz a doutrina de Cristo, não receba. Esse tal não tem a Deus. Nossa fidelidade não é com líder, não é com sistema, não é com igreja, não é com homem, não é com religião. É com Cristo na palavra dele, para que nós sejamos verdadeiramente cristãos, discípulos de Cristo. Povo de Deus é quem está na palavra dele, não é quem está em nenhuma religião ou igreja. Aprendeu isso aí? Jeremias 7, 22 ao 24, Deus vai dizer isso. Se vocês guardarem a minha palavra, vocês serão o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Essa é a condição, esse é o princípio, esse é o meio, esse é o lugar que nós devemos estar para ser de Deus. Não é dentro de igreja ou religião nenhuma, gente. Então, foi por isso que eu trouxe esse vídeo agora. Está um pouco tarde da noite, mas veio essa inspiração, não de profecia, mas para levar essa orientação. Veio essa direção pelo dom que Deus me deu para ministrar a palavra, pela vocação que eu recebi, para trazer esse esclarecimento. Diante do comentário que um amigo colocou no meu Face, dizendo: eu sou cristão católico. Não pode. E eu estou trazendo essa explicação para isso. Se você for cristão, você não pode ser católico. Ou você é fiel à doutrina católica romana, ou você é fiel à doutrina de Cristo. Não tem duas doutrinas. Não tem dois senhor. Não tem dois caminhos. Ninguém pode servir a dois senhor. Ou a Jesus pela doutrina dele, ou o sistema religioso católico pela doutrina do sistema católico romano. Você não pode ser um cristão evangélico. Ou você está guardando e submisso, sendo fiel à doutrina do sistema religioso evangélico, ou você é fiel e submisso à doutrina de Cristo. Você não pode ser submisso a dois senhores. Ou você vai ser submisso a um e rejeitar outro, ou vice-versa. Ou você é cristão dentro da doutrina de Cristo, ou você é evangélico dentro da doutrina da religião evangélica. Lembrando, o evangelho não é uma religião. O evangelho não é um sistema religioso. O evangelho é uma informação que conduz o homem a Cristo, para que você seja cristão e discípulo dele. Não pode, gente. Eu vi um pastor evangélico e um pastor presidente do sistema religioso evangélico, ele cobrando do povo dentro da sua igreja fidelidade do povo, não a Cristo, nem a doutrina de Cristo. Ele cobrou do povo fidelidade à doutrina da igreja. Ele deu o nome. Que os obreiros tinham que jurar fidelidade à doutrina da igreja A, B, C. Ele disse.
Eu vejo pastores dizendo aqui é a minha igreja. Jesus não manda na igreja aqui, quem manda sou eu. Observe, aonde esses homens estão levando o povo que estão sendo guiados por eles. Se esse povo fosse discípulo de Cristo, dentro dessas igrejas evangélicas, eles não viviam essa regra, essa obrigação, essa ordenança, esses princípios, essa escravidão de sacrifício religioso, de usos e costumes, de obrigação, de proibição, porque eles estariam fiéis à doutrina de Cristo, não à doutrina de homens dentro da igreja evangélica. Está entendendo? Então você não pode ser cristão evangélico. Ou você é cristão, ou você é evangélico. Se você for cristão, tem que seguir a Cristo, dentro da doutrina de Cristo, andando fiel a Cristo, guardando e praticando a doutrina de Cristo. Mas se você é evangélico, da religião evangélica, você vai viver sua vida de regra de fé e prática. Dentro da formalidade evangélica, guardando e observando toda a ordenança dentro da igreja evangélica, daquilo que os líderes mandam, você vai ter que ser submisso aos dogmas, aos credos, às ordenanças, às obrigações, às doutrinas, a tudo que estabelece dentro da igreja evangélica. Não tem como você seguir dois senhores, ou Jesus ou a tua religião. A doutrina é uma só. O corpo de Cristo, igreja, é um só. A igreja de Deus não é evangélica, não é católica, nem nenhuma outra igreja. Há uma só igreja, que é comparada na Bíblia a um corpo, o qual nós, que formamos essa igreja, somos comparados como membro, que formamos esse corpo. Pessoas, não é uma instituição criada pelo homem, dentro da regra do homem, do conjunto de doutrina do homem, dos preceitos dos homens. Jesus vai dizer, esse povo me honra com os lábios, que estão dentro de religião, seja qual for ela. Em vão me adoram, seguindo preceitos de homens e não de Deus. Porque o povo dentro das religiões, eles são submissos, devotos, juram fidelidade, não é a Cristo a palavra de Cristo, é aos homens, dentro da doutrina que os homens formulam, estabelece e coloca como regra, princípios e obrigação para o povo viver, guardar e praticar, como se fosse para Deus. E aí, aonde entra o que Deus, usando o profeta Isaías, que foi a mesma palavra que Jesus usou para os judeus, lá em Mateus 15, 8, 9, lá em Isaías 29, 13, Deus vai usar o profeta para dizer assim ao povo: este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, pois em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens. O temor desse povo para comigo consiste apenas em mandamento de homens, não é na palavra. E é o que acontece hoje. Tudo que o povo vive, guarda, obedece, se submete, é ao que os homens mandam dentro das igrejas. Não é o que Cristo manda. Ao contrário. Os homens estão estabelecendo regra, princípio, que está desfazendo dos princípios de Cristo, do que Cristo mandou, ordenou. Você acredita nisso? Os líderes das religiões, seja ela evangélica, pastores, católicas, padres, anciões, bispos, presbíteros, seja lá qual for o líder, eles estabelecem regras, ordenanças, princípios que levam o povo a apostatar da fé, cair da graça. Isso, Deus repreendeu os sacerdotes por isso. Os sacerdotes deixaram o compromisso com a palavra de Deus e passaram a ensinar o povo formalidade religiosa, criaram os seus princípios, suas regras, suas proibições e colocaram o povo subjugado. Não a palavra de Cristo, mas subjugaram o povo dentro das ordenanças deles, dos líderes, onde o povo estava privado da verdade. E Deus vai dizer isso. Malaquias capítulo 2, versículos 7 e 8. Repreendendo os sacerdotes, por onde, na velha aliança, era através do sacerdote que o povo conhecia Deus. E Deus vai dizer, vocês estão levando esse povo a tropeçar, porque não estão se mantendo fiéis à minha palavra. É o que acontece hoje. Dentro das religiões, os líderes, bom seria, se tanto católico, como espírita, como budista, como evangélico, como mormons, como testemunho de Jeová,
como todos os adeptos das religiões tivessem submisso a Cristo, a palavra de Cristo, e andando na doutrina de Cristo. Aí não teria tanta igreja. Teria uma só igreja, formada por cristãos, discípulos de Cristo. Pessoas que estariam fiéis, devotas, praticantes, não às suas igrejas, mas a Cristo. Se houvesse isso, aí tornaria-se a unidade da fé, a comunhão entre os irmãos da fé em Cristo. Não tinha divisão de igrejas, de religião. Todos estariam dentro de um só caminho, servindo a um só Senhor, sendo instruído e conduzido em uma só doutrina, que é a de Cristo. Então, por isso que há essa diversidade de conceitos de Deus dentro das religiões. Porque os homens não se submetem a Cristo, os líderes formam no povo o conhecimento de Deus fora da direção de Cristo, fora da verdade. Jesus é a verdade, Jesus é a luz, e é nele que devemos estar, guiado por ele, a doutrina dele. Amém, meus irmãos? Então, fica essa orientação nesse momento para trazer esse esclarecimento. Reflita, analise. Você é um cristão evangélico? Ou você é evangélico, ou você é cristão. Escolha quem servir. Escolha de quem será discípulo. Ou você é discípulo da igreja evangélica, ou é discípulo de Cristo. Você é um cristão católico? Escolha a quem quer seguir. Ou a Cristo, ou a igreja católica. Você não pode ser discípulo de Cristo servindo a igreja católica. Você não pode ser um cristão sendo católico. Ou você é um discípulo do sistema católico romano, ou você é um discípulo de Cristo, e vice-versa, deveras outras religiões. Nós temos que ser discípulos de Cristo, estar firmado em Cristo, cuidar da nossa vida guardando a doutrina de Cristo, para que andemos na salvação verdadeiramente com Deus. Foi o que Paulo disse a Timóteo, capítulo 4, primeira carta de Paulo a Timóteo, versículo 16, Paulo vai dizer, Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, é isso que nós devemos fazer, te salvarás. Então, nós temos que jurar fidelidade e ser fiel. Não é a líder de igreja, nem a doutrina de igreja. A Bíblia não ensina isso. Jesus, ele vai dizer, eu comparo o homem prudente, aquele que ouve e pratica a minha palavra. Para ser discípulo de Cristo, temos que estar sendo instruído, conduzido, praticante, devoto à palavra de Cristo. Jesus disse isso lá, Mateus 7, 24, 23 e 24. O apóstolo João vai dizer, se alguém vem ter convosco que não vos traz a doutrina de Cristo, não receba, porque todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Logo, a maioria desses líderes dentro das religiões prevaricam, não perseveram na doutrina de Cristo. Eles pregam a verdade, pregam, mas misturam com a mentira, adicionam, subtraem, não se mantém fiel à doutrina. Eles falam de Jesus, falam, mas tem outros caminhos, outros meios, por onde o povo é ensinado a colocar sua fé. Não é em Cristo, é na campanha, é no pacto, é no voto. Tem que subir o monte, tem que ir para a igreja. Jesus não é o local para encontrar Deus. Tem que ter a cruz, o galho, a água benta, o crucifixo, a rosa ungida. Tem que estar seguindo o homem, a instituição, praticando, devotando. Não é a Cristo. Eles prevaricam, eles não perseveram na doutrina. Aquilo que Cristo ensinou e acabou-se. Não adianta colocar mais nada. Jesus mandou ensinar o que ele determinou. Não é o que o homem quer, não é o que a igreja determina, é o que Cristo determinou. Então seja cristão, tenha essa prudência e ser fiel à doutrina de Cristo. Não à doutrina de igreja alguma, nem de pastor, nem de homem. Paulo vai dizer, venha um anjo do céu, ou qualquer um entre nós, trazendo um outro ensinamento, um outro princípio, um outro conceito, que não seja o evangelho que eu vos trouxe. Alguém vier trazendo um outro evangelho, não recebam, é anátema. Vocês têm que jurar fidelidade, não é a homem nem a igreja, é a Jesus e a palavra dele, para ser fiel a Deus. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer, Romanos capítulo 16, versículo 17, note os que entre vós traz escândalo e confusão à doutrina, se aparte deles. Não seja guiado pelo homem. Você tem que ser guiado por Cristo,
através da doutrina. E o homem, o líder, que não estiver pregando e fiel à doutrina, se afaste dele. É o que a palavra de Deus me revela. Porém, se você quer ser cristão, seja fiel a Cristo, guardando e praticando a doutrina dele. O lugar que você deve estar não é dentro de nenhuma religião ou igreja. É em Jesus. E quem deve estar guiando você, a quem você deve jurar fidelidade, não é a doutrina de igreja alguma, nem de pastor. É a Cristo a doutrina dele. Jesus vai dizer que nós devemos estar nele e a palavra dele está em nós aqui, nos guiando em todos os contextos da vida. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Termino agradecendo a Deus por esse momento de sabedoria que Ele me deu para passar para vocês. E eu convido vocês a ser mais esclarecidos, informados com a verdade que liberta. Se assim desejar, visita o meu canal no YouTube, baixa os vídeos lá. São trabalhos de instruções da palavra de Deus, levando a você o esclarecimento de vários assuntos, que vai ser útil e muito importante para te dar o entendimento do conhecimento da verdade de Deus. Visita-me também lá no Kawai, vários vídeos de instruções com o tempo curto de 10 minutos, bem prático e objetivo para você. E fica ao seu critério ter a prudência de reter, ouvir de tudo e reter o que é bom. E o que é bom para você reter é aquilo que está na verdade do Evangelho de Cristo. É aquilo que é a doutrina de Cristo. Tudo aquilo que não for a doutrina de Cristo, que não estiver dentro do que Cristo orientou, ordenou e ensinou, se você quiser ser bem-aventurado, descarta. Aparta-te dessas instruções. Sai dessas orientações e se mantém fiel, sendo prudente a Cristo pela palavra dele, para que você seja bem-aventurado, ouvindo e praticando, mas não é o que ensina os homens nas religiões. Ouvindo e praticando o que Jesus ensinou e ordenou para a nossa bem-aventurança, sendo guiado e conduzido por ele no ensinamento, na doutrina dele. Amém, meus amados? Seja cristão, discípulo de Cristo, guardando e praticando a doutrina dele. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.